Quem é Fernando Collor de Mello? Uma breve curiosidade aqui, quem é Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello, amigos, ele foi um furacão na política brasileira. Vocês acham que Pablo Marçal foi grande? Ou mesmo que Bolsonaro foi grande? Por um curto período de tempo, Collor foi talvez maior do que todos esses. Porque Collor conseguiu unir alguns elementos. Collor foi o candidato da mesma classe média que votou no Bolsonaro. Você falou, como é que é? O mesmo voto antipetista que foi sufragado no Bolsonaro, antes no Fernando Henrique Cardoso, nos tucanos, ele foi colocado no Collor. Só que ele teve uma coisinha diferente, Ana. Ele teve a Globo com ele. Imagina você unir o voto de classe média com as organizações Globo. Este foi Fernando Collor. E ele era um personagem cativante, ele era fascinante. Digo isso porque eu, do alto dos meus 5 anos de idade, eu fiz campanha pro Collor. Eu tenho uma sobrinha hoje de 5 anos, né? E eu olho, pô, ela não sabe nada de política. Eu me pergunto como é que eu sabia? Porque eu sabia. Eu sabia o número dos candidatos a presidente. Eu andava com adesivo, andava com bandeirinha do Collor. Eu odiava o Lula. Eu odiava profundamente. Eu tinha um ódio colossal do Lula, que meu pai, obviamente, de maneira muito correta, de maneira muito inteligente, fez minha cabeça desde criança contra o Lula. E eu sabia, né, eu ficava encantado, por quê? Porque ele parecia no Brasil à época um super-herói. Vamos lembrar, final dos anos 80, o Brasil estava numa crise ferrada. Os anos 80 eram chamados a época de década perdida. Quem diria, né? A gente olhar para os anos 2010, ou mesmo essa década que a gente já está na metade, os anos 20, são décadas perdidas. O Brasil está vivendo aí 15 anos de tempos perdidos. Mas os anos 80 eram chamados de década perdida. O Brasil tinha ficado para trás. Tá, o Brasil começou a perceber, sabe, seus carros como mais velhos dos outros, o consumo mais baixo, o poder de compra deprimido. As pessoas estavam falando cada vez mais das crises de seca que tinham rolado no Nordeste. O processo de favelização que tinha acontecido aqui no Sudeste, tá, especialmente por conta da migração que a gente teve de pessoas vindas do Nordeste, ele até os anos 70, beleza, aquelas pessoas estavam abastecendo um surto industrial, serviços e tal. Nos anos 80 e 90, especialmente ali nos anos 80, era só pobreza, era pobreza e muita violência. Então o Brasil era um país deprimido. Se for pegar aí na paixão nacional, o futebol, foi uma vergonha nos anos 80, né? O Brasil, ele teve um desempenho, acho que ele ganhou uma Copa América em 89, foi isso. Mas nada além disso. E o grande... A pessoa que carregava a bandeira do Brasil, que dava algum orgulho, era o Ayrton Senna da Silva. Ali era o período, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, o período que o Ayrton Senna foi um dos 3 maiores esportistas do mundo. Então, você tinha um Ayrton Senna. O Collor representava uma coisa muito diferente. Ele era, a primeira coisa, um caçador de marajá. Então, ele era um cara que enfrentava, vamos dizer, os grandes gastos públicos, os absurdos, a corrupção desenfreada que havia lá nas Alagoas. E aí criaram esse imaginário nele. Só que qual era a imagem do Collor? O Collor parecia um Yuppie americano. Aí você vai falar, o que é um Yuppie? Digite 1, se vocês sabem o que é um Yuppie. Dona Ana, você sabe o que é um Yuppie? Não sei. Vamos lá. O Yuppie, ele... Depois escreve o que é um Yuppie. Né? Você vai saber só de olhar na tela. O psicopata americano era um Yuppie. Yuppie era uma geração que rolou nos anos 80 nos Estados Unidos, que é a geração que sucedeu a galera hippie e punk. E foi uma geração mais ou menos conservadora. É uma geração que não estava ligando por salvar o mundo, nada. Ela queria ganhar dinheiro. Em geral, uma galera por exemplo, em Nova York ganhou muito dinheiro com o mercado financeiro, com bolsa de valores. E a droga favorita deles era cocaína. Era vamos dizer, uma geração muito cocainômana, baladeira, hedonista. E essa geração yuppie, tá, foi uma geração muito marcante ali nos anos 80. Eram pessoas dinâmicas, já faziam exercícios físicos, já havia aquela época a cultura da academia, fazer exercícios, tal, pá. Então, o Collor era um yuppie. O Collor, né, as pessoas fazem muitas comparações dele com o Patrick Bateman, do psicopata americano, porque de fato eles se parecem fisicamente, mas não era só na aparência. O Collor e o Patrick Bateman são mais parecidos do que a gente imagina. Eu já assisti o Psicopata Americano, acho um filmaço. Tá tendo uma discussão toda nos Estados Unidos do Patrick Bateman ter virado, inclusive, uma espécie de role model pros jovens. Porque, se não me engano, o autor do livro era gay e a diretora é uma mulher. Depois fez, acho que a diretora do filme é uma mulher. E fez como uma crítica ao homem branco, não sei o quê. Aí... os caras falam, beleza, foda-se sua crítica. Mano, o meu ídolo é o Patrick Bateman. Ele é literalmente eu. As pessoas estão falando, he's literally me. E o lance é, meio que o Patrick Bateman virou um role model mesmo, e ele é um cara bonitão, rico, psicopata, beleza, as pessoas, né, os homens não dão tanta bola pra isso, né? E ele era
literalmente o Collor. Talvez o Collor e o Patrick Bateman realmente podiam olhar um pro outro e falar, ele é literalmente eu. Eles tinham os vícios mais ou menos nas mesmas coisas. Curtiam umas práticas um tanto quanto estranhas. Se vocês um dia quiserem investigar esse assunto, existem uma série de denúncias sobre rituais satânicos que o Sr. Collor tocava, e eu não tô zoando, tá? Não sei se o Sr. Renato Batista já ouviu falar disso, mas assim, as lendas dos rituais satânicos do Collor não são poucas. Ele era envolvido em coisa... o Collor é muito louco, com sacrifícios humanos, eu tô falando sério. Nossa. Rituais satânicos com sacrifício humano. E são lendas, assim, que não são tão lendárias, que eu posso colocar. Elas, né, são coisas muito materiais, já que contaram sobre isso. Como eu falei, ele tinha uns vícios muito anos 80, mas muito, assim. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vícios muito anos 80, fazia exercícios, era todo frenético, jet ski, ou seja, ele tinha uma imagem, não de um brasileiro de sucesso, dona Ana, ele tinha a imagem de um americano de sucesso. O Fernando Collor poderia muito bem parecer um cara que trabalhava num banco, numa casa de valores imobiliários nos Estados Unidos, numa boa. Então, para aquele Brasil deprimido com cara de decadência, que tinha percebido que tinha dado tudo errado, o Collor era tipo, uau, esse cara, ele tem a cara de tudo que nós gostaríamos de ser. Entendeu? Ele é moderno, ele é dinâmico, ele anda de jet ski, ele caça marajá, ele fala outras línguas, ele é inteligentíssimo. Aí eu vou entrar num ponto interessante. O Collor tem QI alto, com certeza, tá? É inteligentíssimo. Não, assim, eu conheci ele uma vez, falei pouco, mas o nosso grande príncipe, nosso grande ministro, Ian Garcês, que também é um príncipe, tá? Vamos fazer o seguinte, anota aí, vamos botar no Valete Plus um podcast lá no Valete News do ministro falando sobre o encontro dele com o Fernando Collor. Fechou? Só avisar, ele grava hoje, já põe, tá upado pra vocês amanhã. Tá? O Ian conheceu ele e falou, Renan, inteligentíssimo. Tanto que, em Brasília, todo mundo falou, olha, este cara é uma inteligência rara. Esse cara é uma inteligência rara, esse cara é inteligentíssimo, ele é fora do comum. E ele ganha a eleição em 1989, propondo uma revolução liberal no Brasil. Tanto que, assim, realmente minha memória de trabalho é muito ruim. Um dos grandes liberais, o Melchior, tá? Meio que participa na campanha dele. Bem-vindo, Thiago, mais um no Valete Plus. Vai ganhar aqui teu livro do Clube do Livro, ó. Inclusive vai ganhar aqui com marcador de página, lindaço, e autografado. O Príncipe do Maquiavel, tá? Comentado por Kim Kataguiri. Tá? E ele promete, então você tinha o Melchior, ele monta uma turma liberal e ele propõe uma abertura econômica radical para o Brasil. Ele propõe reconectar o Brasil nas cadeias globais de produção. Ele propõe, olha, a indústria automotiva brasileira só produz carroça, então vamos quebrar essa indústria de merda, vamos abrir, o brasileiro vai começar a comprar. E eu me lembro disso, gente, vocês não têm ideia. Eu, até 1991, dona Ana, meus brinquedos eram todos da Glaslit e da Estrela, que eram as empresas brasileiras. Você tinha poucas opções de brinquedo. Em 1992, quando você ia fazer aniversário ou Natal, começou a era um monte de brinquedo, mas um monte de brinquedo novo. E era brinquedo novo a dar com pau, porque começou a vir brinquedos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da China. Você, meu Deus, é muito brinquedo. Foi um boom dos brinquedos. Os supermercados começaram a ter produtos importados. Então, tinha, sei lá, 2 marcas de mostarda, passou a ter um monte de marca de mostarda diferente, ketchup diferente, refrigerantes dos mais diversos. Você começou a ter variedade pro consumidor brasileiro. Você brincava com o quê, Renan? Só de curiosidade. Quais brinquedos você gostava? Carrinho? Eu era boneco? muito do carrinho. Carrinho e boneco. Carrinho e boneco. Eu sempre fui dos dois. Eu gostava de carrinhos de Fórmula 1, assim. E eram caros, era um drama pra mim. Miniaturas de Fórmula 1 e tal. Mas voltando, aquele período foi todo muito... Foi uma revolução. Outra coisa, começou a aparecer carros, né? Honda, que nunca teve aqui. Era fácil comprar na época, comprar uma BMW. Começou a pintar carros que você nunca viu. Pra você entender, uma criança dos anos 80, tá? Eu era essa criança. E eu era vidrado em carro. Você decorava os carros muito fácil, porque tinha 4 marcas. Você tinha Volks, Ford, GM e Fiat. Então você
Você, aqui, ó. Olha lá, você achou, né? Põe na tela, Foi ó. isso que mandou. Rosiane Collor confirma que esse presidente praticava rituais de magia negra. Olha aí, né? Tá certo que ex-mulher sempre, né, é perigoso pegar um depoimento de uma ex-mulher, né? Dito isso, né? Não era ela apenas que falava, ela está confirmando boatos que... enfim, né, eu já ouvi cada coisa. Houve o famoso sacrifício de uma estudante em Brasília. Essa história é pesadíssima. Então a gente decorava. Meu pai, ele tinha um orgulho que eu com 3, 4 anos, a gente andava na rua e eu sabia identificar todos os carros. Então eu falava, pô, o Renan, ele era mó nerd, né? O Renan era muito inteligente. Eu tinha um orgulho, eu sei todos os carros. E eu identificava todos os carros. Quando vieram os carros importados, começou a ficar difícil, porque você começou a não ter 4 marcas na prática, você passou a ter mais de 20 marcas, com carros diferentes. A coisa foi uma grande revolução. Essa revolução foi tocada pelo Collor. Mas ele é um cara que ele era muito arrogante no trato, e isso mesmo quando foi senador agora recentemente, isso é um fato dado. Ele era muito arrogante, muito difícil, muito hedonista, e não soube lidar direito com o Congresso, e não soube lidar sequer com a boa vontade que a Globo teve com ele. O Collor, a gente pode cravar que ele ganhou a eleição porque a Globo assim o quis. A Globo pegou ele, não digo lá embaixo, mas pegou ele numa posição mais difícil nas pesquisas e ajudou e trabalhou ele para ele subir. Porque você tinha um cenário, amigos, e olha só, o cenário era que possivelmente teríamos Lula versus Brizola no segundo turno. O Brizola era um inimigo público da Globo. Público. O Brizola e a Globo se odiavam. Então, pra Globo, ter o Brizola era tipo, sabe, vou perder minha concessão. E pra Globo ter o Lula naquela época, né, era um Lula dos anos 80, era um PT dos anos 80, era um Lula bem radical. Então, o Brasil precisava fabricar uma figura de centro ou de direita responsável para evitar que o Brasil caísse na mão do Lula ou do Brizola. Eu não queria viver também no governo do Brizola. O que rolou? Fabricaram o Collor. Era o melhor nome? Não. Se a Globo realmente fosse acertar, naquela época o Brasil precisava eleger um sujeito chamado Mário Covas. Mário Covas concorria pelo PSDB, e na época que o PSDB ele era uma fusão de sociais-democratas com democratas cristãos e tal, na época ele fez um manifesto público propondo um choque de capitalismo no Brasil. Um negócio assim, elegantérrimo, tá? Baita de uma proposição, e o Mário Covas era o melhor candidato. Ele foi gente, eu não gosto de ficar elogiando o Tucano aqui, foi o melhor governador de São Paulo aí, tranquilamente, dos últimos 30 anos. Assim, tranquilamente. Pode botar todos no balaio, bota o Tarcísio no balaio. O Mário Covas pegou uma São Paulo quebrada, ele entregou outra coisa. O Mário Covas foi um grandioso governador, e era macho. Enfrentava petista, era o único tucano que metia a boca em petista, metia a boca no Maluf, arrumava briga com todo mundo. Era um espanhol muito corajoso. Gênio também, brilhante, foi um dos melhores alunos, acho que era o aluno com a nota mais alta da geração dele, da Escola Politécnica de Engenharia da USP. Aliás, só pra vocês saberem, ele fazia na Politécnica, ele e o Maluf, eles eram rivais desde a USP, na Escola de Engenharia, então eles concorriam entre eles, era mó quebra-pau. Grande Mário Covas. Mário Covas deveria ter sido eleito. O Brasil teria se tornado um país muito melhor se o Mário Covas tivesse sido eleito presidente da República em 1989, mas não foi o caso. A Globo pega o Fernando Collor, coloca uma equipe para cuidar do marketing do Fernando Collor, começam a soltar pesquisas por institutos ligados à Globo favoráveis ao Fernando Collor, e aí começa a rolar o efeito manada ao Fernando Collor, e criam um mito desse Fernando Collor, esse cara dinâmico que corre pra lá, ele anda de jet ski e pula disso. O cara era muito... O cara ele justificava um investimento. O cara, ele era style na imagem. Mas, putanheiro como nunca, assim, um dos grandes putanheiros da política brasileira, vou falar, desculpa o termo, desculpa Ana, um dos grandes comedores da política brasileira, tarado, como se não houvesse amanhã, e também chegado em outros prazeres da vida, que eu não considero prazerosos, nunca experimentei, mas que para muitas pessoas é incrível, tá? E aí esse cara vira um presidente frágil, um presidente arrogante, perde a popularidade, chega num momento, faz aquele famoso confisco das poupanças, né? Acaba com teve gente que se matou por causa do confisco da poupança no começo dos anos 90. E aí a coisa degringola, não havia solidez no governo dele, e aí é combinado entre o centro até a esquerda e a Globo junto, o impeachment dele, e tiram o Collor por causa do impeachment. Eles falam, foi por causa da Elba. A Elba, na verdade, foi o que pegaram, né?
Foi o batom na cueca que eles pegaram para poder incriminar ele. Ele, naturalmente, ele também era corrupto. Nada perto do que a gente viu nos anos de PT, né? Collor caiu. E aí o Collor desapareceu da política brasileira por um tempo. Depois veio concorrer, quando forma ele recuperou os direitos políticos 8 anos depois, para prefeito em São Paulo. Se eu não me engano, na eleição que ele concorreu para prefeito, ele debateu contra o Enéas no primeiro turno. E eu lembro que me marcou muito, porque eu era simpático ao Enéas. Eu era criança, né? Criança não, eu já tinha acho que 14 anos. Eu achava o Enéas legal. Eu era bobo. E o Enéas foi... Né, a pergunta era do Collor. Uma hora foi sorteado o Collor e pergunta pro Enéas. Eu lembro que o Collor falou assim... Fala qualquer coisa aí. O tempo do Collor foi gasto em dizer... Fala qualquer coisa aí. O Enéas ficou... Aí o Collor... Tá bom. Fala qualquer coisa aí. Né? E era isso. Né? O Collor era essa figura. Depois ele se elege senador pelo estado dele, pelas Alagoas. Um estado que é um dos maiores exportadores de político lixo do Brasil. E na verdade um homem já devia ser conhecido pelo próprio fruto. Né? O Collor foi governador das Alagoas. Quem disse que ele foi um governador bom das Alagoas? As Alagoas continuam sendo um dos 3 piores estados do Brasil até hoje. Analfabetismo, a dar com pau, fome, zero de cobertura de saneamento básico, não zero, mas cobertura baixa de saneamento básico, corrupção num nível alarmante, e aí a gente fica vivendo, né, as Alagoas da família Calheiros, as Alagoas do Lira agora, as Alagoas do Collor. Esses caras que, enfim, são parasitas, eles são um presente que a Alagoas nos dá, né, em âmbito nacional. Se eu não me engano, teve uma coisa boa, a Alagoas já produziu alguns grandes homens, o Zagallo, se eu não me engano, Mário Jorge Lopes Zagallo, salvo engano, ele era alagoano, alguém me corrija aí, mas dito isso, ele era as Alagoas nos trazem mais desgosto do que felicidades, tá? Com todo respeito aí nossos amigos de Maceió que nos assistem e tal, nossos amigos dos Alagoas, é um lugar complicado mesmo, muito corrupto e até tem uma boa classe média em Maceió que poderia fazer a diferença, mas né, tem que estar na luta, né? É uma luta complicada. Ele se envolve em escândalos de corrupção. O Diego Logos falou, o Covas não foi o pai da progressão continuada, o qual foi o grande câncer na educação do Estado? Não sei se foi ele o pai ou se isso surge no governo do Fernando Henrique, tá? Mas foi instituído no período que ele era governador, isso com certeza. Aí tem que ver se foi do governo federal ou foi ele que criou. Me corrijam aí. O Hugo Santos falou, Collor na verdade não renunciou antes de efetivar o impeachment, acho que sim, mas aí os efeitos dele perder os direitos políticos ficaram dados ali, de qualquer forma. Fernando Collor de Mello, ele volta pra política e aí ele participa do escândalo do Petrolão. Ele é um dos propineiros, né, só pra gente entender. Ele foi um cara que se ferrou por boas razões ali. E restou, né, o saldo da Lava Jato pra ele. Porque é muito louco, porque a Lava Jato, né, teve seus julgados sendo derrubados, né, tudo, o STF começou a operar para salvar todo mundo, dos empresários, aos políticos, a operadores de toda a natureza, e aí sobrou pro Collor. Por que sobra pro Collor? Sobre os memes que vocês estão vendo nas redes sociais. Opa, mais um Valete Plano. Meia sentença já cai no riso. O ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Veja o que eu falei no começo da live, vamos adequar. Eu falei, a Ana, não sei se ela vai se lembrar, que o ato de prender o Collor era uma demonstração de força do Alexandre de Moraes. Ó, eu prendo um presidente, tá? E eu quebro a regra sentida por todo o sistema político de que a Lava Jato tem que ser ignorada. Esta regra quebrada, a Lava Jato passa a valer caso valha contra um cara que foi aliado do Bolsonaro. Então tem 2 recados. Meu velho, o jogo vai valer se eu quiser que valha, né? Então aqui Lava Jato vale. Coisa 1. E coisa 2, ele é ex-presidente da República, esteja preso. Então ele faz uma demonstração de força. E o que o Flávio Bolsonaro faz? Acusa o golpe. Acusa o golpe dando uma demonstração de fraqueza, como qualquer um que tem Bolsonaro como sobrenome o faz. Monocraticamente, o segundo embargo da defesa de Collor, alegando selo protelatório, o que não é o caso, Alexandre cerceia ilegalmente a defesa e mostra exatamente como pretende fazer quando Bolsonaro for recorrer da decisão que o condenará. Jogo de cartas marcadas. Ou seja, ele já está dizendo que o Alexandre de Moraes ele vai negar todos os pedidos de habeas corpus do Bolsonaro caso haja uma condenação, né? Ou seja, o Flávio está dando como certa a condenação e prisão do próprio pai. Aí ele prossegue. Alexandre converte o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma promessa frustrada pela prática autoritária de poder.
Abre aspas. Nada compensa a ruptura da ordem constitucional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da Constituição. Ele cita ali Conrad Hesse. Vamos lá, né? Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes faz isso. Eu não acho que o Flávio está errado na análise que ele faz. Eu só acho cômico, né, Flávio Bolsonaro, que você esteja reclamando do monstro que você ajudou a criar. Eu nem vou falar aqui do golpe que o teu pai tentou dar, então você vem falar de Estado Democrático de Direito, prerrogativas de direito de defesa, né, e cerceamento disso. O seu pai estava dando um golpe de Estado para isso, mas não vou nem falar. Eu vou falar que o Alexandre de Moraes só tem esses poderes por sua culpa. E veja só como eu falo tranquilamente, a gente tem que ser super cuidadoso, galera, porque a gente sabe que a gente mora num país um tanto quanto complicado, né, e que a gente pode tomar processo. Mas veja, eu vou falar, Flávio, né, sabendo que ele pode me processar. Flávio, você fez rachadinha. O seu gabinete era um lar da corrupção. Seu gabinete de deputado estadual era um lar da corrupção. Era uma roubalheira. Seus funcionários, em parte, eram funcionários fantasma. Você era um rachador e o seu pai, para evitar que você fosse preso na Operação Lava Jato, entregou superpoderes para o STF, matou a Operação Lava Jato, ou seja, cumpriu uma parte de um acordo mortal para todos nós, que empoderou não só o Alexandre de Moraes, mas a Suprema Corte como um todo. Então, a sua existência, o fato de você estar livre comprando mansão e viajando para Mônaco, custou muito pra gente. Custou mais do que você custa pros cofres públicos. Custou, pelo fato de você ser um ladrão vagabundo, custou um desbalanço de poder gigantesco que se expressa no Alexandre de Moraes. Fica aí. Olha, eu fiz um xingamento, hein? Olha, ele não segue a Constituição. Vai se fuder, seu careca vagabundo. Porque ele só existe porque você é um ladrão, e um ladrão covarde, que não é nem um ladrão igual a turma do PT, que era ladrão e puxava a cana. Não, você era um ladrão que no seu desespero pra puxar a cana, pegou seu papai, que é um outro vagabundo, e ambos venderam tudo, venderam o Brasil, venderam as causas pelos quais vocês foram eleitos, pra se livrar da cadeia. E você não apenas saiu da cadeia, né? Você se salvou da cadeia, você continuou fazendo seus negócios. Todo mundo sabe que Flávio Bolsonaro e presidentes de alguns partidos vivem de fazer lobby com cortes superiores em Brasília. Você faz isso sim, você é um lobista em Brasília e você usa o seu dinheiro amelhado com isso para comprar casas. Você tem uma mansão que não dá para você comprar com o seu dinheiro de senador. Todo mundo sabe que sua família dispõe de dezenas e dezenas de imóveis comprados no Rio de Janeiro, alguns em áreas de milícia, comprados com dinheiro em cash. Ou seja, você é um corrupto, você faz parte de uma família de corruptos e não adianta reclamar, você especificamente do Alexandre de Moraes, porque ele só tem esse poder porque vocês quiseram proteger não só o teu rabo de ser preso, mas proteger o patrimônio que vocês amalharam nesse processo. Então, o problema, Alexandre de Moraes, que é todo nosso, existe por culpa de vocês. O Sam falou, pensamentos intrusivos do Renan, careca. Cara, depois que eu fiz o implante, eu posso apontar e falar, seu careca, seu calvo aí. Não sou mais. Meu cabelo não cai, eu puxo aí e não vai, velho. É brabo. Galera, like na live aí que tá flop. Estamos com só 5.200 pessoas. Vamos fazer essa live crescer, tá? Custou a vida do pai dele, nossos pais sempre quer a gente melhor que ele. Flávio não é careca. É verdade, ele não é, né? É verdade. Pensamento intrusivo mesmo. Mas assim. Profecia. É que o Eduardo é careca, né? O Eduardo é bem calvo, o Carluxo também é. Ele colocar as coisas ali também, né? É muito bom porque ele deixa muito claro um sistema de relações específicos que tem, né? O Collor, ele foi um aliado forte dos Bolsonaro nas Alagoas. O Collor, ele montou um bloco, ali, uma aliança muito imperfeita, uma aliança doentia, que envolvia um duelo entre Collor e Lira versus os Calheiros nas Alagoas. Olha que doido, né? Foi montado aí esse PEC. E o Bolsonaro fez campanha e teve campanha feita pelo Collor nas Alagoas. Só pra vocês entenderem, o Collor virou um aliado. Tem vídeos que estão rodando aí na internet, tenta achar, Ana. Tem no Twitter, do Collor apoiando o Bolsonaro. Aí, naturalmente, os petistas estão todos rindo. Ai, kkkk. Ai, kkk, olha só, não sei o quê. Ué, o Collor também foi aliado do petismo. O Collor foi aliado de vocês antes. O Collor, como um bom cara do centrão, das Alagoas, ele foi aliado do PT também. Ele é aliado de quem for. Pagou, levou. Não à toa que o escândalo dele é derivado do Petrolão.
Olha aí o Collor. Mas tem vídeo, tá? Tem uns vídeos dele fazendo campanha pro Achar. Bolsonaro. Tá? Tava ele lá com o Bolsonaro. São esses caras. E você percebe, é um ex-presidente da República. Ele chegou no ápice, tá? Que um homem público pode chegar aqui no Brasil, que é ser presidente da República, e o cara não larga o osso. Igual o Sarney não largava o osso. Tipo, você chegou no topo, sai da vida pública. Faça uma fundação. Fernando Henrique, o único, né? O único presidente decente que a gente teve, Fernando Henrique Cardoso, saiu da vida pública, montou uma fundação e cuidou do legado dele. Não precisamos gostar do cara em nada. Foi o único cara ali, né, que ele entendeu a lógica da carreira dele. Pô, cheguei à presidência da República. Não, esses caras chegam à presidência, mas como eles têm que manter a estrutura piramidal, patrimonialista deles nos seus estados, aí o cara tem que continuar sendo político. Aí fica aí sendo senador e não sei o quê, né? Tem vídeo aí, ó, vamos ver ele. Bolsonaro! 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 Não sei se tá... Bolsonaro! 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 É que foi o Riso que me ensinou a mexer com o som. Entrou o nono, né? Que já foi um, Foi dois, Yuri, três. o nome dele. Pô, tem que assinar 2 aqui. Tá. E é isso, assim. É ridículo, cara. Eu não consigo ser simpático. Não. Não. Prosseguindo, amigos. Estão 5.300 pessoas. Vamos entrando lá na live. Vamos lá. Tá? Dá like na live aí, pessoal. Se você procurar, você vai pegar vídeos também entusiastas dele, ele apoiando, né? Ele explicando tal, blá, blá, blá. A esquerda tá defendendo, tá rindo e tá tirando onda, e os bolsonaristas já vão falar que essa prisão só aconteceu para desviar a atenção pública do escândalo do INSS, tá? Eu acho engraçado isso porque, se eu não me engano, o Nicolas falou isso ontem. Ó, já o Xandão vem, tá? Pra desviar o foco do PT. Não é isso. Não é isso. Mas lógico que o PT respira aliviado. Lógico que o PT respira aliviado por pelo menos alguns dias. Essa não é uma notícia tão grandiosa. Ninguém liga pro Collor. E eu acho, Ana, se a gente andar na rua e entrevistar 10 pessoas, pelo menos umas 3, 4 sequer já sabem quem é o Collor, especialmente dos mais novos. É ou não é? Perguntar pra gente, jovem, pouco informado, quem é Fernando Collor. Eu cheguei até a ouvir Collor. algumas pessoas que eu falei, nossa, o Collor foi preso. As pessoas assim, nossa, mas ele não foi, tipo, 10 anos atrás que ele foi preso? Eu falei, não, gente, acabou de ser preso hoje. As pessoas eu achei não... que era notícia velha. Eu falei, não, agora. As pessoas não concatenam, já estão meio que esquecendo quem é o cara e tal. Mas esse assunto do INSS, só pra ficar claro, esse assunto terá desdobramentos. Esse assunto é um assunto muito ruim, é um assunto delicadíssimo pro governo Lula. E só pra gente entender, o Alexandre de Moraes, se ele precisava fazer algo midiático em cima dessa prisão, não era pra ajudar o Lula ali, tá? Essa prisão, ela é uma resposta ao Bolsonaro num jogo de gato e rato que envolve o Bolsonaro também.